O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante este mês de agosto, a Igreja no Brasil intensifica suas orações pelas vocações. Nesta primeira semana do mês de agosto, nós rezamos, sobretudo, pelas vocações aos ministérios ordenados. Amanhã, 4 de agosto, celebrando a memória de São João Maria Vianney, lembramos da vocação do padre. No dia 10, celebrando a festa de São Lourenço, diácono e mártir, lembramos da vocação do diácono. Durante estes dias, a nossa paróquia, antes do início da celebração da Santa Missa, 40 minutos antes, reza o terço em comunidade, pedindo ao Senhor da Messe, pastor do rebanho, pela intercessão de Nossa Senhora, que envie santas e novas vocações, pois grande é a messe, mas poucos são os operários. A liturgia da palavra deste 18º domingo do tempo comum, através dos textos da primeira leitura e do Evangelho, sugere uma meditação sobre o sentido da vida e a utilização dos bens materiais. A questão do sentido da vida é uma questão que marca a existência do homem. O homem, diante de tantas situações, coloca para si mesmo a questão do sentido da sua vida. Que sentido tem a minha vida? À luz do Evangelho, nós encontramos uma primeira resposta. Jesus ensina no Evangelho que o sentido da vida do homem não está nas coisas materiais. O homem não foi criado e nós não estamos neste mundo para a aquisição de bens temporais. Esta não é a finalidade última
da existência. Jesus diz no texto do Evangelho: a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Nós não encontramos o sentido da nossa vida, a razão fundamental da nossa existência nos bens materiais. O homem que busca, movido pela ganância, pela cobiça, pelo desejo exacerbado de possuir, nos bens materiais, a satisfação desse seu desejo de conquista, é um homem que vive uma vida marcada pela frustração, porque você vai adquirindo e existe uma satisfação na aquisição dos bens, mas a satisfação dos bens, ela é temporal. Nós ficamos satisfeitos e depois insatisfeitos quando nós colocamos nos bens materiais o sentido da nossa existência. Nós nos realizamos, e essa realização, ela vem de Deus. O poder de conquista pelo trabalho honesto, isso vem de Deus. Nos realizamos, nos alegramos, experimentamos nas conquistas, fruto do nosso trabalho, a bênção de Deus, a providência de Deus. Mas a busca gananciosa do homem pelos bens materiais, portanto, uma busca que prescinde de Deus, os bens materiais nunca irão satisfazer plenamente o homem. Viveremos uma eterna frustração, um desejo de buscar cada vez mais, e buscando cada vez mais, nós não viveremos uma vida serena, nós não viveremos uma vida em paz. A primeira resposta que nós encontramos sobre o sentido da vida é que o sentido da vida não está nas coisas que podemos conquistar com o nosso trabalho. Os bens materiais não vão atribuir sentido à nossa vida. O texto do Evangelho apresenta Jesus contando uma parábola. E a parábola que Jesus conta decorre de um pedido que fora feito. Alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E Jesus diz: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E Jesus conta a parábola do homem rico, cuja a colheita foi grande, e ele decidiu construir celeiros maiores para abrigar tudo aquilo que a sua plantação produziu. E o homem diz para si mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Jesus está ensinando através da parábola que a vida é breve, que o tempo passa muito rápido. O homem está preocupado consigo mesmo. Ele não entendeu a verdadeira finalidade dos bens. A ganância é tão grande, tão exacerbada na vida desse homem, que ele decidiu construir celeiros maiores para abrigar toda a sua produção, e ele pensa tão somente em si. Meu caro, ele está dizendo para si mesmo: tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe e aproveita. Ele não entendeu a finalidade dos bens. A finalidade dos bens é, primeiro, dar a si mesmo e aos seus uma vida digna. Deus não quer a pobreza. Em nenhum momento Jesus no Evangelho condena a riqueza, a aquisição dos bens. A condenação do Evangelho é para a ganância. E Jesus ensina no Evangelho que nós devemos compreender que, primeiro, a finalidade dos
bens é oferecer a nós e aos nossos uma vida digna. Deus quer que todos tenham vida digna, que todos tenham o conforto material necessário para viver bem esta vida. E a segunda finalidade dos bens: os bens nos são dados fruto do nosso trabalho, mas em última instância pela providência de Deus, para que nós possamos assistir os irmãos, e entre os irmãos, sobretudo, os mais necessitados. Estas são as finalidades dos bens materiais que nós possuímos: dar a si e aos seus um conforto e servir o próximo. Esse homem não entendeu a finalidade dos bens. Ele pensa tão somente em si e é incapaz de partilhar aquilo que conseguiu pela produção, a produção significativa que teve. Ele não foi capaz de partilhar. O Evangelho deste domingo nos ensina que o sentido da vida não está em possuir grandes bens. E a riqueza não deve ser entendida como uma grande soma de dinheiro. A riqueza não deve ser compreendida tão somente como uma quantidade enorme de bens materiais, porque o pouco que nós possuímos é a nossa riqueza. E se nós não compreendemos a finalidade dos bens, nós agimos com ganância. O pé de laranjeira no quintal da sua casa, que é a sua riqueza, que é um bem que você tem, mas você está tão apegado ao pé da laranjeira que você não é capaz de partilhar as laranjas dadas pelo pé. Você prefere que elas apodreçam o pé do que partilhar com o seu vizinho. Isso é próprio de um coração ganancioso, de um coração que não entendeu a verdadeira finalidade dos bens. Os bens devem produzir os bens eternos. Vamos ser sinceros, nós não vamos levar absolutamente nada dos bens temporais, materiais que nós adquirimos. Nós não levamos absolutamente nada desta vida, nada, nada. E olha o texto do Evangelho: ainda nesta noite, Deus dizendo para o homem: pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? A pessoa trabalha tanto, 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 morre, não leva nada, e quem não trabalhou vai desfrutar de tudo aquilo que você construiu. É o que o texto do livro do Eclesiastes está dizendo. O autor sagrado diz: um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Isso mesmo, continua assim. Aquele que em nada colaborou é que vai desfrutar de tudo aquilo que você construiu. É claro, nós precisamos entender a leitura bíblica considerando toda a Sagrada Escritura. A Escritura não está incentivando que nós não devemos trabalhar, não é isso. Está dizendo que a existência do homem não encontra sentido pleno nessas coisas, que tudo isso faz parte da vida humana. Aliás, o trabalho é um modo de santificação. Nós colaboramos com a obra criadora de Deus, mas a razão da nossa vida não está no trabalho. Nós não vivemos para trabalhar, mas trabalhamos para viver, porque precisamos nesta vida oferecer a nós e aos nossos uma vida digna. O texto do livro do Eclesiastes diz: vaidade das vaidades. Qual é o sentido da palavra vaidade no contexto do livro do Eclesiastes? Vaidade aqui não significa uma preocupação excessiva com a imagem, com a aparência. Não é isso, não é esse o significado da palavra vaidade. A tradução mais correta seria fugaz, aquilo que é passageiro. O autor está fazendo um questionamento sobre o sentido da vida. Ele diz: bom, o homem trabalha, o homem conquista, porém depois ele parte, não leva nada consigo. Ele diz que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Ele está
questionando a própria existência. É o que nós precisamos fazer neste domingo, à luz da palavra de Deus. Qual é o sentido que nós estamos atribuindo à nossa vida? O que dá sentido à nossa vida? O que nós estamos fazendo enquanto caminhamos nesta vida? E eu tenho uma boa notícia para vocês hoje. Vocês vão sair felizes, felicíssimos, usando o superlativo da missa hoje. A boa notícia é: você vai morrer. Se prepare. Você vai morrer. E a outra boa notícia: você não sabe o dia e a hora. É ilusão pensar que você vai morrer no entardecer da vida, isto é, na velhice, porque muitos não morrem na velhice. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Qual é o sentido que nós estamos dando? Qual é o sentido que nós estamos atribuindo à nossa vida? Quantos estão trabalhando freneticamente? Você precisa trabalhar? Nós precisamos, mas freneticamente, dando à vida um sentido. O sentido da minha vida é trabalhar, 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 trabalhar. Você não será julgado no tribunal de Cristo pelo curso de inglês que você não conseguiu pagar para o seu filho, pela natação que você não conseguiu pagar para a sua filha, pela escola particular que você não conseguiu pagar para o seu filho, para a sua filha, a faculdade que você não conseguiu pagar para o seu filho, para a sua filha. Fique tranquilo. Por isso você não vai ser julgado. Mas nós vamos ser julgados por aquilo de mais precioso que Deus colocou em nossas mãos e nós não cuidamos como deveríamos cuidar. Porque existem muitos pais que estão dando do bom e do melhor para os seus filhos, do ponto de vista material, estritamente material, mas a presença na vida do filho e da filha é uma presença horrível, péssima. Não oferece o amor, não oferece o tempo. O filho sequer conhece o cheiro do pai e da mãe, sequer conhece. Sequer consegue distinguir a voz da mãe, da babá, da avó, porque vai terceirizando tudo isso. Cuidado, porque você não será cobrado pelo bem material que você não deu, mas você será cobrado pelo bem maior que Deus colocou em suas mãos, que é a sua casa, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. O sentido da vida não está nas coisas materiais. À luz da palavra de Deus hoje, e São Paulo nos ajuda a compreender o que nós devemos de fato buscar de São Paulo, as coisas do alto. É isso que nós devemos buscar. As outras coisas são temporais, passageiras, tudo vai passar, mas Deus permanecerá para sempre. Duas perguntas: qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido que você está atribuindo à sua vida? O que você está buscando? O que você está almejando? O que você está procurando nesta vida? Ser uma pessoa de sucesso do ponto de vista material? Claro, isso pode acontecer, não há nenhum problema no êxito material. Como falei, Deus não é contra a riqueza, a conquista dos bens, mas este não é o sentido da nossa vida. Os bens materiais são insuficientes para dar sentido à nossa vida. Qual é o sentido da sua vida? Depois, o que você está fazendo com os bens que você possui? Aquilo que você tem, que é fruto do seu trabalho, mas não se esqueça, antes de tudo, é fruto da bondade de Deus, da providência de Deus. O que você está fazendo com aquilo que tem, com aquilo que possui? Acumulando? Louco? É o que Deus diz hoje para nós. Louco, amanhã mesmo você não estará mais aqui. Como seremos lembrados? Como seremos recordados? Peçamos a Deus nesta Santa Missa a graça de dar um sentido à nossa vida que nos remete às coisas do alto. Que Deus nos dê a graça de administrar com responsabilidade aquilo que temos, aquilo que possuímos, para que nós possamos utilizar os bens que passam para alcançar os bens que não passam. Sabe quais são os bens que nós vamos levar dessa vida? É aqueles bens que nós adquirimos
pela utilização dos bens temporais. Quando você utiliza bem os bens temporais, você vai produzindo bens que são eternos. Isso você vai levar no seu coração, vai colocar na mesa do justo juiz. Aqui estão os bens que eu produzi utilizando os bens temporais da vida terrena. Aqui estão os bens que conquistei. Esses nós vamos levar no coração. Agora os bens materiais, eles ficarão, para que outros possam desfrutar deles.